Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus e o texto que nós vamos ler está em Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, dos versos 1 a 11. Apocalipse 9, de 1 a 11. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. E o seu rosto era rosto como de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Eu gostaria então de meditar com vocês sobre o tema proposto, a cavalaria do inferno. A cavalaria do inferno. O livro de Apocalipse, para muitos, é um livro enigmático. Talvez alguns de vocês, embora crentes em Cristo, há muito tempo ainda não leram todo o livro de Apocalipse. E esse livro trata de assuntos muito claros. Por exemplo, nos primeiros 3 capítulos ele fala sobre as igrejas. Nos capítulos 4 a 7 ele fala dos selos que são abertos, os 7 selos, que representam a perseguição do mundo à igreja. Nos capítulos 8 a 11 ele vai tratar das trombetas que são tocadas, que representam o juízo parcial de Deus sobre o mundo que perseguiu a igreja. Nos capítulos 12, 13 e 14, ele fala dos inimigos que se levantam contra a igreja, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Nos capítulos 15 e 16, ele vai falar sobre as taças do juízo pleno de Deus. Nos capítulos 17, 18 e 19, ele vai tratar da queda desses inimigos que se levantaram contra a igreja, em ordem inversa com que se levantam. A queda da Babilônia, a queda do anticristo, do falso profeta e finalmente do dragão. E nos versos 20 a 22, ele vai retratar de maneira muito límpida a questão da segunda vinda de Cristo e o juízo final, novos céus e nova terra.
Hoje eu quero tratar com vocês sobre a quinta trombeta. As trombetas são o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. E o juízo de Deus, em resposta às orações da igreja, tem um propósito: levar o homem ao arrependimento. Por isso é parcial. Se vocês notaram, as 3 ou as 4 primeiras trombetas que soaram, atingiram a terra, versículo 7, atingiram o mar, versículo 8, atingiram os rios, versículo 10, atingiram os astros, versículo 12, e agora, no capítulo 9, versos de 1 a 11, a quinta trombeta, vem o juízo de Deus sobre os homens, para atormentar os homens. E se você perceber, essa quinta trombeta desencadeia a entrada de uma horda de demônios para dentro da história. Quando se abre o poço do grande abismo, sai de dentro desse poço um bando de gafanhotos. Só que esses gafanhotos não são insetos. Esses gafanhotos são espíritos malignos. E esses gafanhotos não vão devorar a vegetação, como é do seu hábito fazê-lo. Esses gafanhotos, como cavalos de guerra, saem em disparada. Esses gafanhotos, como escorpiões, vão picar os homens e atormentar os homens, mas não vão matá-los, apenas atormentá-los. E esse texto, portanto, irmãos queridos, vai nos mostrar uma coisa: o juízo vem a um mundo que rejeita Deus, e quando o homem rejeita Deus, por ser seduzido pelos demônios, o mundo acaba recebendo o que deseja, a ação dos demônios. E eu queria que você, com a sua Bíblia aberta comigo, pudesse então olhar algumas verdades desse texto. Primeiro, vamos ver quem é o rei desta cavalaria do inferno. Confira comigo, por favor, o versículo 1. Você pode ler comigo o versículo 1? O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Agora o verso 11, comigo também. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Então vamos olhar aqui alguns aspectos, quem é o rei dessa cavalaria do inferno. Primeiro, ele é uma estrela caída do céu. Note você que João não vê a estrela caindo, João vê a estrela caída. Isso porque a queda de Lúcifer não está acontecendo no tempo de João, é um fato passado, já aconteceu. Essa figura estrela é uma figura comum no Antigo Testamento para designar os anjos. É por isso que está lá em Isaías 14, 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. É por isso que Jesus Cristo lá em Lucas 10, 18 diz, eu via Satanás como um raio que caía do céu. Essa estrela caída é o diabo, é Satanás, é o rei dessa cavalaria. Em outras palavras, Satanás é um ser caído, é um ser decadente, é um ser derrotado. Segundo lugar, confira comigo o verso 11, que esse rei da cavalaria do inferno, ele tem um caráter pervertido, porque ele é destruidor. É isso que está escrito no verso 11. Perceba você. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico Abaddon e em grego Apolion. E esta palavra, tanto Abaddon quanto Apolion, tanto no hebraico quanto no grego, tem o mesmo significado: o destruidor. O destruidor.
Em outras palavras, aquele que lidera esse bando de gafanhotos, e é curioso que a Bíblia diz que gafanhotos não tem rei, eles agem em bando, não tem liderança, mas nesse caso aqui tem. E esses demônios que saem do abismo para atormentar os homens, para afligir os homens, para infernizar a vida dos homens, tem um líder. E esse líder é Abaddon, e esse líder é Apolion, e esse líder é o destruidor. E sabe, irmãos, o que nós podemos perceber é que a Bíblia define que o caráter deste líder é roubar, matar e destruir, essa é a ação dele. E ele se infiltra em todos os setores da sociedade, em todos os meandros da vida, em todos os recantos da sociedade. Ele é um gerador de crise na política, na economia, nas instituições. E há um espírito gerador de conflitos e de destruição entre os homens, nas famílias, entre as nações, porque a Bíblia define esse ser como Deus desse século, como o príncipe da potestade do ar, como aquele espírito que atua nos filhos da desobediência. Quando você vê o mundo em convulsão, quando você vê as nações em guerra, quando você vê derramamento de sangue à plena luz do sol, quando você vê homens entrando em hordas de crime para matar, para saquear, para roubar, para infernizar a vida do seu próximo, isso é por trás, existe um espírito maligno destruidor, que está regendo e comandando essas hordas. Mas a terceira coisa que você nota nesse texto, é que ele tem sua autoridade limitada. Você nota isso no verso 1, que foi-lhe dada a chave. Você nota isso no verso 4, que ele foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e nem também causar dano aos que têm o selo de Deus. E você nota no verso 5, que ele é limitado quanto ao tempo, apenas 5 meses, e ele é limitado quanto ao raio de ação, ele pode atormentar, mas não pode matar. Em outras palavras, o diabo e seus demônios são seres poderosos, e a Bíblia diz que você não pode ignorar os desígnios de Satanás, mas Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais, e vocês vão notar isso aqui. A limitação está aqui ligado a algumas áreas. Área de atividade. Ele não pode atingir as árvores, nem a relva, nem o que está verde. Diferente da natureza de um gafanhoto. Ele não pode matar. Ele não pode tocar nos que têm o selo de Deus. E ele não pode agir além de 5 meses. Ele tem uma série de limitações, e note vocês que este espírito, Abaddon, ou a estrela caída, não tem a chave do poço do abismo, foi dada a chave para ele, ele não tem a chave, porque quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem a autoridade, quem tem a chave tem a liderança, quem tem a chave do poço do abismo não é o diabo, é o Senhor Jesus. É Ele quem tem as chaves da morte e do inferno, diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Ele é um ser limitado e limitado por Deus. Você nota isso? Que ele é limitado então, quanto à sua ação, quanto ao seu tempo e quanto ao seu raio de influência. Mas agora, olhando para o texto, você vai notar uma segunda coisa. Quais são as características desses gafanhotos que saem do abismo, liderados por Abaddon? O texto deixa claro para nós, eu chamo você para olhar comigo. Primeiro, é curioso, porque são gafanhotos que parecem com cavalos, que também são escorpiões. E aí você vai perceber que eles têm características muito esquisitas, porque tem coroa na cabeça, tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, tem dente de leão, tem couraça de ferro. Quando você bota todas as figuras num ser só, fica um troço muito esquisito, não é verdade?
E eu não gostaria que você imaginasse um bicho com essas características, porque não existe esse bicho. São figuras, são emblemas, para nos representar verdades espirituais. No caso aqui, esses gafanhotos não são insetos, esses gafanhotos são demônios. E o que a Bíblia está mostrando aqui, se você notar o contexto de Apocalipse, é que Deus está chamando o homem ao arrependimento, e o homem não quer. Deus está querendo restringir a ação do mal, e o homem não quer. Deus está pisando no freio, e o homem está pisando no acelerador. Deus está chamando o homem para voltar-se para Ele, e o homem está se afastando mais dele. Deus está propondo ao homem a sua graça, e o homem quer afundar-se ainda mais no lodaçal do seu pecado. Chega um momento em que Deus tira o pé do freio. Deus suspende a sua graça restringidora. E o homem avança loucamente por um abismo, para receber o que ele quer, a ação dos próprios demônios, a quem obedece. E quando o texto diz que esses demônios saem, eles saem para atormentar os homens. Eu queria que você olhasse comigo quais são as características desses demônios. Primeiro, confira o verso 2 e 3. São espíritos de obscuridade. Você pode ler o 2 e 3 comigo? Vamos juntos? Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Primeira coisa que você vai notar aqui, irmãos, é um espírito de obscuridade. É exatamente isso que acontece. O diabo é das trevas. O diabo não suporta a luz. Seus agentes também atuam onde há fumaça, onde a luz é toldada, onde o sol da verdade não brilha, onde reina confusão, onde prevalece as trevas. É aí que os demônios medram e agem. Se vocês notarem o que está acontecendo, esses agentes do inferno criam nevoeiro na mente das pessoas, com falsas filosofias, com falsas religiões, com falsas doutrinas, com falsos valores, com falsos profetas, com falsos mestres, tudo aquilo que é confuso, nebuloso, produto das trevas, é aí que é a ação dos demônios. A Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos, ele bota um nevoeiro na mente das pessoas, ele coloca uma venda nos olhos das pessoas, ele coloca um tampão no ouvido das pessoas, ele cega o entendimento, e vem então o obscurantismo espiritual. Esse é o território da ação dos demônios. Mas notem vocês, em segundo lugar, qual a característica desses espíritos? São espíritos de destruição. Versículo 11. Abaddon e Apolion. Agora note comigo, se não é isso que você vê hoje. Destruição, sangue. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas parece-nos que os filmes hoje, sobretudo de Hollywood, há um grau tal de violência que não é natural. Parece que aqueles que produzem, aqueles que estão por trás da arte cinematográfica, têm sede de sangue. Há uma coisa que não é natural, há uma violência que não é natural. Por trás disso, há uma ação maligna, irmãos. Por trás de todos os enredos que você vai perceber nos lares, nas escolas, nas instituições, na televisão, no cinema, no teatro, na imprensa, nas ruas, na vida dos homens, é exatamente esse espírito de destruição. Destrói a harmonia, destrói a paz, destrói a honra, destrói a vida, destrói para todo lado. Terceiro lugar, note comigo o verso 7. Você pode ler o verso 7 comigo? O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja,
Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Até aqui. Até aqui. O que significa que esses gafanhotos, que parecem cavalos, e têm na cabeça coroas de ouro? Na verdade não são coroas de ouro, coroas que parecem de ouro, porque o diabo, ele não é autêntico, ele é um imitador, ele é falso, ele parece ser, mas não é. E o que representa coroa parecendo de ouro? Representa liderança, governo, controle, domínio. Sabe o que a Bíblia diz? O homem, antes da conversão, diz a Escritura, lá em Atos 26, 18, que ele está na potestade de Satanás. Ele está sob o domínio de Satanás. Ele é um escravo de Satanás. Sabe o que a Bíblia diz nos evangelhos? Que o diabo, o valente, ele tem uma casa. E ele guarda em segurança todos os seus bens. Em outras palavras, o homem antes da conversão, antes do novo nascimento, ele está na casa do diabo, guardado pelo diabo, em segurança, no sentido de que quem controla, quem domina a vida dele é o diabo. Diz Colossenses 1,13 que a conversão é arrancar uma pessoa do império das trevas. E aí você nota uma coisa, não tem campo neutro. Não tem campo neutro. Ou o homem está debaixo do governo de Cristo, ou está debaixo do governo do diabo, ou ele tem Jesus como Senhor da sua vida, ou o diabo manda na vida dele. Ele tem domínio, por isso que a Bíblia diz que ele é o Deus desse século, ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo que algumas pessoas se colocam debaixo desse poder dos demônios, por exemplo, uma mentira. Uma pessoa que tem o hábito de mentir, ela está debaixo da influência dos demônios. Porque o diabo é o pai da mentira. Uma pessoa que guarda mágoa, por exemplo, está debaixo do poder dos demônios. Irai-vos e não pequeis, não se deixe se pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Uma pessoa que é iracunda, que é vingativa, que tem mágoa, que pensa em retaliar, que pensa em vingar, o espírito que está agindo nela é o espírito demoníaco, de domínio, de controle, de governo. A incredulidade, o que é que cega o entendimento do homem? Você prega o evangelho, a pessoa, ela não entende, ela não compreende, ela não discerne, aquilo não toca nela, aquilo não mexe com ela, aquilo não penetra na vida dela, porque há um escudo, há uma cegueira. E essa cegueira não é uma questão intelectual, é uma questão espiritual, não é uma falta de entendimento, de percepção intelectiva, é sim um obscurantismo espiritual, produzido por um espírito maligno. Mas mais do que isso, irmãos, versículo 7 diz que esse espírito é um espírito de inteligência. O seu rosto, diz o finalzinho aí, o seu rosto era como o rosto de homem. O que significa isso? Que esses espíritos são violentos, são controladores e eles são inteligentes. Por isso Paulo diz assim, você precisa ficar muito esperto para você lidar de forma correta com a questão das ciladas do diabo. Você precisa temer a Deus, você precisa revestir com o poder de Deus, você precisa ficar firme para você não cair nessas ciladas. Sabe o que significa a palavra cilada na língua grega? A palavra cilada na língua grega lá de Efésios 6,11 é a palavra metodeia, de onde vem métodos, estratagemas. E é curioso isso, porque talvez quase todos nós, se não todos, temos áreas que nós julgamos que somos mais fortes e áreas que nós somos mais vulneráveis. E o diabo não tem um método só. Ele tenta uma pessoa numa área, depois tenta na outra área, depois ele tenta de um jeito, depois ele muda a forma de tentar e tenta de outra maneira. De repente ele tenta com a questão da sequência.
Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até a pessoa ceder, até a pessoa se enfraquecer, até a pessoa perder a paciência e se render. E a Bíblia diz: você não deve ignorar os desígnios de Satanás. É um ser inteligente. Ele tem estratagemas diferentes, ele tem métodos diferentes, ele tem posturas e atitudes diferentes. Ele às vezes se disfarça, diz a Bíblia, tem anjo de luz. Aquela ideia medieval de que o diabo é um ser esquisito, chifrudo, com rabo longo, com tridente na mão, isso é uma ideia equivocada. Ele aparece bonito, ele aparece atraente, ele aparece para despertar os seus olhos e o seu interesse. Nós temos que ficar acautelados com isso. Mas mais do que isso, olha o verso 8 comigo, você pode ler o verso 8? E tinham também cabelos como cabelos de mulher. O que significa isso, irmãos? É claro que o contexto aqui é o contexto pagão do culto a Dionísio, que era o culto da maior sensualidade da época, onde as mulheres já tomadas por espíritos malignos entravam em transe, em danças alucinadas e sensuais, jogando e esvoaçando a sua cabeleira para lá e para cá, para seduzir os homens. A prostituição. O que esse texto está querendo nos dizer com isso, é que esse espírito é um espírito de sensualidade. E é claro que desde que o homem caiu, o homem busca esta questão da sensualidade, mas nós estamos vivendo uma geração onde se rompeu todas as fronteiras da sensualidade. Onde a questão mais não é a tolerância aquilo que é imoral. O que estamos vendo hoje é um incentivo daquilo que é imoral, é uma promoção daquilo que é imoral. Isso está presente nas novelas, isso está presente nos filmes, isso está presente até nos comerciais, nas ruas, de toda forma, de todo jeito. O que nós não podemos esquecer é o que está por trás desse espírito de sensualidade, são essa horda de gafanhotos, de demônios. Mas mais do que isso, confira comigo ainda, por favor, está escrito no verso 8, na parte B: os seus dentes são como dentes de leão. E o que significa isso? Significa que onde esses espíritos agem, eles levam o quê? Destruição. Eu não sei se você já assistiu ou gosta de assistir esses canais de animais, mas é curioso que o leão, o rei da selva, quando ele sai em disparada para pegar uma presa, é muito raro essa presa escapar, muito raro. Onde ele crava a sua presa, ali acontece morte, ali acontece destruição. O que esse texto está dizendo é que esses espíritos são destruidores, destroem a vida, destroem a honra, destroem a reputação, destroem a alegria, destroem a paz, destroem a alma. São dentes como de leão. Mas mais complexo ainda, confira comigo, está escrito aí no versículo 9, por favor, versículo 9, vamos juntos? Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era com o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. O que significa que tinham couraças como de ferro? A ideia é que esses seres malignos estão blindados, que eles são inatingíveis, que eles não são vulneráveis às armas comuns e convencionais, que você não pode lutar contra esses espíritos malignos com estratagemas humanos e com armas humanas e terrenas, porque eles estão blindados, eles estão cobertos por uma couraça de ferro, inatingível. Quando você vê os esquemas de violência, de maldade, de corrupção, quando você vê o crime como uma teia estendida e capilarizada em todos os setores da sociedade, o que você percebe é exatamente isso.
Esse espírito é um espírito que está blindado. E nós não conseguimos atingir e nem derrotar esses espíritos com armas convencionais. A Bíblia diz isso. Não são armas carnais, tem que ser armas poderosas em Deus, armas espirituais, para destruir fortalezas e anular sofismas. Mas agora, queridos, vamos ver a missão principal desses gafanhotos que saem do abismo. Primeiro, confira comigo mais uma vez, versículos 4 e 5. Eles têm um propósito. Qual o propósito? Atormentar os homens. Versículo 5. E foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem. Você conhece uma palavra melhor do que essa para descrever o que está acontecendo hoje? Tormento. Tormento. As pessoas estão atormentadas. Atormentadas. É um tormento físico, é um tormento emocional, é um tormento espiritual. As pessoas estão desesperadas. A violência, a promiscuidade, a sensualidade, o pecado desbragado, as coisas sem rumo, os valores invertidos, a sociedade doente, a liderança perdida, confusa. E o que você começa a perceber é que esse espírito de violência vai massacrando, vai atormentando, vai tirando o gosto da vida, vai tirando o sabor da vida, e as pessoas vão se chafurdando no erro, no mal, no pecado, na violência, nas drogas, na prostituição, e a vida vai perdendo o seu sentido e o seu sabor. O que João está descrevendo aqui, irmãos, é que parece que há uma invasão extraterrestre de demônios, uma horda de demônios que vem e entenebrece o ambiente e atormenta terrivelmente a vida das pessoas. Agora notem, o que é que eles vêm fazer? Confira comigo, versículo 10. O que é que eles vão fazer? Versículo 10, você pode ler comigo? Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. Causar dano aos homens. Causar dano aos homens. E atormentar os homens. Eu nunca fui ferroado por um escorpião. Mas dizem que dói mais do que mordida de cobra. É uma dor insuportável. E essa é a sensação que as pessoas têm, de que elas foram picadas por um inseto venenoso, e elas sentem uma dor terrível, uma angústia terrível, e elas são atormentadas, elas não têm paz, elas não têm sossego, elas não têm descanso, elas não têm refrigério. E esse ser vem atormentando, trazendo angústia, trazendo vergonha, trazendo dor, trazendo perda, trazendo lágrimas, trazendo pessoas cheias de desilusão, sem esperança. Essa é a ação desses demônios. Agora, notem comigo a gravidade disso, descrita no verso 6. Você pode ler o 6 comigo, por favor? Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que significa isso, gente? Que a pessoa vai querer morrer e a morte vai fugir deles. Vai querer morrer e não vai conseguir morrer. Será que o cara vai subir no 10º andar de um prédio e pular lá de cima e não conseguir morrer? É isso? Será que o cara vai se jogar debaixo de um caminhão de 30 toneladas e não conseguir morrer? É isso? O que esse texto está querendo dizer? Que a dor que essas pessoas sentem, o sofrimento que elas têm, é maior do que a morte. Elas vão querer morrer e não vão conseguir. Se você ler no capítulo 6 de Apocalipse, quando está tratando finalmente lá dos selos, os homens vão querer fugir, não da morte, mas fugir de Deus. Elas vão querer a morte, com medo de Deus. O problema é que essa dor que esses espíritos demoníacos provocam, é uma dor que a morte não consegue tirar.
Esse é o grande embuste do suicídio. Por que uma pessoa se mata? Já parou para pensar nisso? Por que uma pessoa se mata? É que ela está sentindo uma dor, seja física, seja moral, seja espiritual, seja de qualquer ordem, que é tamanha, que ela pensa o seguinte: eu não aguento mais viver. Para mim morrer é melhor. E ela é levada a pensar que a morte põe um ponto final naquela dor. Por isso ela se mata. Não é que ela quer morrer, ela quer viver, mas como viver para ela dói mais do que morrer, ela quer morrer. Mas a pior dor é quando o homem percebe que, ao mesmo tempo que ele quer morrer, ele não consegue morrer. E o que significa isso? Significa que ainda que o homem ceife a sua vida, ele não elimina a causa dessa dor, nem as consequências dela. E desta maneira, os homens estão nesse desespero, e um desespero que nem a morte põe um ponto final nele. Mas aí, eu preciso terminar esse texto com uma palavra de esperança para nós. Eu queria que você lesse comigo, por favor, com bastante atenção, o versículo 4. Vamos juntos? E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. A quem os demônios atormentam? A todos os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte. E quem é que tem o selo de Deus sobre a fronte? Todo aquele que creu no Senhor Jesus, recebeu o selo do Espírito Santo. E esse selo é uma marca de Deus na sua vida. Porque selo fala, primeiro, que você é propriedade de Deus. Quando diz que a Bíblia que você é propriedade de Deus, significa que você foi tirado da casa do valente. Que você foi arrancado da potestade de Satanás. Que você foi tirado do império das trevas. Que você agora não está debaixo mais do comando desse espírito maligno e destruidor, que agora a sua vida pertence a um outro dono, a um outro Senhor. Você faz parte de um outro reino, você faz parte do reino de Deus, do reino da luz. Agora não mais o diabo pode tocar na sua vida. O que significa esse selo? Selo significa símbolo de genuinidade. A obra que aconteceu na sua vida não foi espúria, não foi mentirosa, não foi falsa. A obra de Deus na sua vida é pura, é genuína, é legítima. Você nasceu de novo, você nasceu de cima, você nasceu de Deus, você nasceu do Espírito, você é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo na sua vida. Terceiro, selo fala, queridos irmãos, de inviolabilidade. Ninguém pode quebrar esse lacre de Deus na sua vida. Ninguém pode romper esse selo de Deus na sua vida. Você está nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém pode arrebatar a sua vida. Nem a vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Porque você e eu vivemos numa sociedade caída, numa sociedade arruinada, numa sociedade encharcada da presença e da ação dos demônios, mas você e eu estamos guardados debaixo do sangue do Cordeiro. Você e eu estamos guardados nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você e eu estamos protegidos pelo Deus Eterno. Nós temos o selo de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o seu nome. Eu quero orar com você nesta noite. Porque você vive como eu, num mundo caído. Num mundo sofrido. No mundo machucado, no mundo ferido. E você e eu temos gente na nossa família, talvez se não na família direta, na família indireta, parentes, que
têm sido atingidos por esses espíritos malignos. E nós vamos dar graças a Deus pela proteção que Ele já nos deu, e vamos rogar a Deus que Deus liberte essas pessoas. Talvez você que está aqui, está pensando em uma pessoa que você conhece, que você ama, tem sido um joguete nas mãos do diabo, cirandado nas mãos do inimigo. E nesta noite nós vamos clamar ao Senhor que Ele liberte essas pessoas. E a terceira coisa que eu quero dizer para você, que a maneira de Deus arrancar essas pessoas que estão lá atormentadas pelos demônios, sentindo uma dor maior que a própria morte, é levar para elas a única mensagem que liberta, a mensagem do Evangelho. Essa mensagem é poderosa para quebrar os ferrolhos do inferno, para quebrar as trancas da perdição, para levar essas pessoas que estão atormentadas uma palavra de vida, de esperança e de salvação. E você, meu irmão, minha irmã, é um agente de Deus, um ministro de Deus, um embaixador de Deus, a levar esta boa notícia, essa boa nova, que liberta, que transforma e que salva. Vamos orar juntos? Onde você está? Se você quer colocar esta causa diante de Deus, por você, por alguém da sua família, por um amigo seu, por alguém que você conhece e ama, para Deus libertar, para Deus colocar entusiasmo no seu coração, amor no seu coração, para levar essa mensagem às pessoas. Eu queria orar por você. E onde você está? Fique em pé então, se você quer que eu ore em seu favor, e nós vamos fazer isso agora. Ó Deus, Tu és o soberano Senhor dos céus e da terra. O Teu domínio e o Teu controle é absoluto no céu, na terra e no inferno. Porque até mesmo os demônios precisam estar a Teu serviço para cumprir os Teus propósitos. Porque ao próprio rei do inferno, Abaddon, Apolion, foi dado a ele a chave do abismo, para que este mundo que rejeita o Cristo, sofra as consequências da ação dos demônios, a fim de compreender que a vida longe de Deus, da Tua presença, é uma vida de tormento, é uma vida de aflição, de escravidão e de morte. Mas nós Te adoramos, Deus, porque nessa geração má e corrompida, um dia Tu tiveste misericórdia de nós, e nos tiraste das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, e nós fomos trasladados de um reino de trevas para o reino da luz. Nós saímos da casa de Satanás, onde éramos escravos, e hoje somos cidadãos dos céus, filhos e herdeiros do Deus Todo-Poderoso. Glória ao Teu nome, porque recebemos o selo do Espírito Santo, e agora nós somos propriedade exclusiva Tua, e agora nós estamos nas Tuas mãos, e agora nós temos o escudo do sangue do Cordeiro que nos protege. E agora, Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Guarda o Teu povo, sustenta o Teu povo, anima o Teu povo, fortalece o Teu povo, e dá ao Teu povo a perseverança, meu Deus, em oração, para jamais cair nos laços e nas ciladas do adversário. Pai querido, em nome de Jesus, liberta aqueles irmãos nossos, parentes nossos, familiares nossos, amigos nossos, que ainda estão nessa escravidão, Senhor. Tem misericórdia deles, quebra as algemas, rompe os grilhões, abra os olhos da alma, Senhor, tira o tampão dos ouvidos, em nome de Jesus, dá a eles a experiência da conversão verdadeira, da libertação espiritual. Nós oramos, meu Deus, porque nós não queremos ver aqueles a quem amamos indo para a perdição eterna, nós queremos que eles também sejam salvos como nós o fomos, para a glória do Teu nome.
Nós oramos ainda, Deus, que Tu aqueças a nossa alma, que Tu inflames o nosso coração, que Tu derrames poder sobre a nossa vida, para nós nos levantarmos na força do Espírito Santo, para pregarmos esta palavra, porque é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que salva, é o Evangelho que abre as portas da prisão, para que as pessoas, convencidas pelo Espírito Santo, venham a Jesus Cristo. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela presença do Teu povo aqui. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e Te adoramos, porque Tu és o Rei da glória e Tu és o Deus da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, amém.